Fala pessoal, boa noite. A gente já interagiu aqui um pouquinho, como é de praxe, mas a gente agora está iniciando a gravação do nosso encontro. 5 de julho de 2023, mais uma reunião aqui do AIDA. Estamos em período de férias da faculdade, estamos tendo um baixo quórum aqui, só para deixar registrado, estamos aqui, eu, Alice, Amanda, Cleo, Gabriel e Gerson, nessa gravação. Pode ser que ao longo da reunião outras pessoas conectem aí, tá? Então, pessoal, a partir de hoje a ideia era que a gente começasse de fato a estudar um pouquinho mais de ciência de dados, tá? E isso vai ser um pouco traumático, já aviso a todos, tá? Quem gosta de sofrer na TI está no caminho certo aqui, porque a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as etapas de desenvolvimento, o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados, aprender e entender um pouquinho dos momentos que tem ali o CRISP-DM, que é uma metodologia da indústria para aplicar análise de dados, e que foi a metodologia, por ser padrão da indústria, que eu utilizei também no meu trabalho de mestrado. Então, é bem legal, vou poder falar um pouquinho sobre ela para vocês. Também não sou nenhum papa dos tópicos que eu vou comentar aqui, até porque eles não são tópicos de computação. E esse talvez seja o primeiro ponto para a gente começar a entender. A gente vai ter 3 grandes áreas dentro da ciência de dados, que é a área de compreensão do negócio, é a área que a gente coloca como matemática e estatística, que a gente vai ter que aprender um pouco também, e a área de computação. Então, relativo à área de computação é aquilo que é comum a todos nós aqui, né? Então, a gente vai, de uma maneira ou de outra, saber um pouco de Python, saber um pouco de Pandas, saber um pouco das ferramentas de programar, tá? O que é o nosso diferencial nessa área? É quando a gente entende de comunicação de rede, de performance, de requisição, de tempo de resposta, de tipo de arquivo, e como que a gente faz para performar queries, performar as consultas de maneira geral, essa interação com o banco, porque isso é o caso de uma pessoa da matemática que ingressa na ciência de dados não conhecer. Então, a gente cumpre esse gap. O que a gente vai ter de fragilidade? Geralmente, nas graduações, nas formações, a gente não tem um entendimento de negócio. Então, eu não conheço da área de saúde, eu não conheço da área de mineração, e aí eu falo de minérios mesmo, né, de pedras e tudo mais. Eu não conheço da área da astrologia, por exemplo, né? Então, assim, são áreas, estou pegando umas coisas assim bem difíceis mesmo, que eu não conheço nada, e aí eu tenho que emergir nessa área. Alguém dessa área vai ter que conseguir passar para mim o entendimento. O cara da matemática não vai entender também do negócio, não vai entender de computação, mas o cara é fera lá em probabilidade, inferência estatística, teste de hipótese, e isso é o que vai fazer dele especial para a área. Então acaba que essas 3 cabeças, quando elas querem fazer ciência de dados, elas precisam emergir um pouco nas áreas correlatas à ciência de dados, ou nessas outras áreas que fazem parte da ciência de dados, para dessa forma ser possível você aplicar. Porque, na verdade, ciência de dados nada mais é do que um grande modelo estatístico, probabilístico que existe por trás, que vai fazer um grande cálculo matemático, uma equação maravilhosa, e aquele melhor resultado que ele conseguir atingir desse cálculo, ele vai armazenar, que é o que a gente vai chamar de pesos do modelo. Então, a gente vai armazenar esses pesos, e esses pesos é o que a gente vai deixar guardadinho, e por meio de uma API, né, de um programa de computador que funciona como um garçom, né, que presta um serviço, a gente vai poder mandar um novo dado, e como ele já encontrou ali o peso ótimo, ele vai me responder com o melhor resultado possível daquele modelo. Isso seria a ideia da ciência de dados, tá? E de tempos em tempos, esse novo dado que eu falei, ele vai mudando pela própria formação da sociedade, pela própria relação que a sociedade tem. E quando ele muda, é necessário que a gente reúna um novo conjunto, diferente daquele anterior, e retreine o modelo. Então a gente manda esses novos dados, ele vai refazer esse cálculo, essa equação, essa probabilidade por trás. Vai ter um novo peso e a gente disponibiliza esse novo peso na API para que ele esteja atingindo os novos dados. Exemplo bem prático disso. A gente escrevia mensagens de texto com texto. Hoje em dia a gente escreve mensagens de texto com texto e emoji.
lá no projeto onde eu atuo, a gente está começando a tentar compreender, através de processamento de linguagem natural, como que a gente consegue interpretar um emoji. Porque isso faz parte do sentimento, não é? Quando a gente pensa em análise de sentimento, faz parte do sentimento. Quando eu mostro ali uma carinha cheia de coração, eu quero representar que eu gostei de alguma coisa, eu gostei muito de alguma coisa. Quando eu represento um sorriso, quando eu represento sei lá o quê, né? A carinha vermelha com raiva, a carinha com frio, tudo isso está representando algo que eu estou querendo passar. E isso deixa o texto, eu não vou dizer mais humano, mas talvez com mais sentimento, né? Com mais representação ou tentativa de representação desse sentimento. O fato é que, como cientista de dados, a gente tem que conseguir entender essas modificações no comportamento dado e conseguir dar um novo tratamento para esse comportamento dado. Então, começando do início, seria mais ou menos isso aí que eu estou pensando para a gente bater um papo hoje. Deixa eu ver aqui. Acho que está chegando aí para vocês uma suave apresentação que eu coloquei, tá? Tem mais figuras, tem parte com texto, enfim, a gente vai. A ideia é um guia aqui para a gente ir conversando sobre. Então, na verdade, o processo de análise de dados, de maneira geral, e por isso que eu utilizei o termo análise, não ciência propriamente dito, ele teve uma boa estrutura a partir dessa figura aí, tá? Isso daí é o que representa o CRISP-DM, é uma sigla, nem sigla, como é que é o nome disso? Acrônomo, né? Em inglês. Cross, não sei o quê, enfim, não vou lembrar agora, mas ele quer representar que é justamente essa análise de dados que existe no processo de mineração de dados realizado pelo ambiente de mercado, né, pela indústria, como a gente fala. E aí ele tem alguns pontos que são interessantes, que é comum a muitas das áreas que a gente vai trabalhar. Então ele vai ter aí, por exemplo, a compreensão do negócio, né, o business understanding. O que é isso? Antes de emergir em qualquer dado propriamente dito, e aí por isso a reflexão dos nossos últimos encontros, que era, pessoal, tem uma lista de bases de dados aqui, comecem a olhar, a pesquisar qual é a área que você gosta, qual é a área que você gostaria de atingir, né? Porque você precisa ter um mínimo de entendimento ali. Então, se hoje eu vou trabalhar, sei lá, um bioinformático, cara, eu acho aquilo lindo, maravilhoso, mas eu não entendo que danado é um genoma. Eu não sei o que eu vou fazer lá, entendeu? Aí tem gente aí querendo desvendar o genoma humano na graduação, e os caras estavam estudando aqui até uns 3, 4 anos atrás, aqui em Natal, no doutorado, o genoma de um vírus, ou sei lá o que não sei se chama genoma, enfim. Mas era o mapeamento lá de um vírus, porque os computadores que tinham disponíveis na faculdade, e não eram computadores ruins, eram boas máquinas, só conseguiam processar aquilo, dada a complexidade que é processar um treco daquele. Então, assim, não adianta ficar sonhando com algumas coisas, porque talvez a gente nem tenha, no nosso nível aqui de estudo, né, com a capacidade financeira que a gente tem, de processar um volume gigantesco de dados, né? Eu não li ainda, mas já vi algumas pessoas falando sobre, e aí quero confirmar ainda essa informação, mas se for verdade, faz muito sentido, né? Que o idealizador do chat GPT, ele já falou que dificilmente haverá um novo treinamento para o chat GPT, dado o custo financeiro que é aquilo dali, de você movimentar diverso maquinário pelo mundo, uma grana muito alta, entendeu? Uma quantidade de dados muito grande para poder você conseguir processar aquilo. Então, talvez a gente tenha visto um projeto que nasceu e vai morrer no curto prazo, entendeu? Então, a gente precisa compreender do negócio, compreender as limitações, compreender qual é a problemática que se quer resolver ali. Às vezes, a gente não quer resolver uma problemática, a gente não tem um problema, tá? O negócio chega para a gente, entrega uma base de dados e diz, olha, a gente precisa descobrir como é que a gente tira inteligência daí. Então, isso é legal também, porque tem um processo de descoberta ali dentro, né? E esse talvez seja o melhor cenário, porque o cientista vai criar as hipóteses deles, quais são as perguntas, tá? E aí, beleza, entendemos o negócio. Quando a gente entende o negócio, geralmente a gente recebe ali um conjunto de dados para poder representar aquele negócio.
E aí a gente vai para um outro passo, que é olhar para os nossos dados. É o entendimento dos dados, data understanding. Né? Quando a gente entende os dados, e esse processo, vejam que tem duas setinhas, né, ida e volta, ele é interativo. A gente tem que... não entendi o que é um R, não entendi o que é um PA, sei lá o que. Estou chutando siglas aqui que pode ter numa base de dados. Eu tenho que voltar para a pessoa que conhece o negócio e perguntar para ele e validar com ele, entender com ele o que é aquilo. Então a gente vai para esse segundo passo, que é o entendimento dos dados, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, porque é o processo que vocês têm que produzir quando pegarem qualquer base de dados. Eu preciso olhar para os meus dados com carinho. Não é só saber quais as colunas que tem, quantas colunas, mas o que aquele dado representa. Qual é aquela ordem de grandeza? O que significa 0.005? Sei lá, tá? Mas eu cheguei num ponto de amadurecimento no meu projeto, no qual eu já consegui entender o negócio, já consegui olhar para os meus dados de uma maneira mais crítica e comecei a perceber que tem alguns dados que não estão legais para trabalhar. O que é um dado que não está legal, tá? Aquele livrinho laranja que foi sugerido, capítulo 2, tem lá uma parte sobre preparação dos dados. Tem dados faltantes, tem dados que são inconsistentes. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha de notas onde uma das médias deu 12, mas a minha nota só vai de 0 a 10. Então, isso é um dado inconsistente, tá? Muitos alunos querem isso, às vezes, né? Cleo fez o gesticulou aí, faz isso. Não, professor, mas tem uns pontos lá, sim, pô, mas tu já tirasse 10, tu ainda quer mais ponto. Não dá, né? Então, assim, isso é inconsistente, mas isso pode vir, são as sujeiras da base de dados. E aí existem diversas técnicas que a gente pode utilizar para isso, né? Então, para dados faltantes, será que faz sentido eu pegar uma média, uma mediana da coluna e simplesmente preencher ali, tá? Por que isso? Para poder eu não perder aquela linha. Talvez os outros atributos sejam tão importantes que eu não quero perder aquela linha de registro. Beleza? Então vai ter diversas técnicas para isso também, para preparação de dados. Depois que eu conseguir deixar meus dados consistentes, eu vou para o próximo passo, que é a parte da modelagem. A modelagem é a parte mais gostosa, quando eu vou criar aquele modelinho de machine learning que a gente fez no encontro, acho que foi lá em abril, por ali, em março, sei lá, tá? Então, quando eu vou para aquilo dali, minha base de dados está perfeita, ela não vai ter erro, ou os erros vão ser muito pequenos. Às vezes, nesse processo de modelagem, é necessário voltar para a preparação de dados. Eu fiz muito isso recentemente agora, eu vou comentar um pouquinho da dissertação, porque foi o último trabalho mais pesado que eu fiz sobre isso. Eu fiz muito isso de ir para a modelagem, dar errado, voltar para a preparação de dados. Um problema muito comum que existe, bases de dados que não são normalizadas. O que é uma normalização? Eu tenho, geralmente, eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu vou precisar muito do nosso amigo Google. Gráfico da curva normal. Como é que eu descompartilhei? Não compartilhei a tela, né? Aí não ajuda. O Gerson tá fazendo bico. Ele faz bico também, Cléo? Aqui ajuda. Hoje eu tô querendo te entregar aqui uma parada. Eu tô no paralelo. Eu ainda tenho que trabalhar pra caramba hoje também. Bem, pessoal, isso daqui é uma distribuição normal, tá? Então, os meus dados, ele tem que ficar representados desse jeito. Como é que é isso, Messias? Eu tenho que olhar cada coluna dos meus dados para entender se a curva que ele se representa, e para isso a gente tem que aprender a plotar o histograma, né? Esse gráfico aí que vai representar essa curva, para entender se meus dados estão nessa curva. E se não tiver, também tem uma porrada de técnica para a gente deixar eles assim, tá? É o processo de normalização. Geralmente, e eu tive que fazer isso, né? Cara, foi muito difícil, porque assim, eram mais de 500 mil de registros que eu tinha que processar, e eu tive que rodar todos os modelos, foram 7 modelos, que rodavam 14 vezes, porque eles rodavam de maneira não otimizada e depois com otimização de hiperparâmetros. E eu rodei para eles 28 vezes, que foram 14 vezes sem normalização e outras 14 com normalização, para saber se ele teria mais performance normalizado ou não normalizado. Foi muito doido.
Mas foi divertido também, assim. Foi um processo de descoberta bem legal. E aí, claro, normalizado ele tem mais sentido, a gente conseguiu comprovar isso, porque a normalização nada mais é do que colocar todos os dados na mesma escala. Ondinha, pode perguntar, depois Alexandre. Como que você chega nesse ponto de que um foi melhor do que o outro, sabe? No caso, na velocidade que ele processa os dados? Ou no resultado que ele deu de dado? No resultado, o que é o resultado? O que eu queria descobrir especificamente na dissertação? Eu queria saber se as características do meu modelo, elas conseguiam explicar a nota que o aluno tirava dentro de uma avaliação. Foi a avaliação do PISA, que é o Programa Internacional, né, de Avaliação. Acho que é alunos de 15 a 17 anos, se não estou enganado, ou é menos que isso. E eles têm um relatório enorme. Se a criança lê, quantas horas estuda, qual é o idioma do pai e da mãe, se o pai e a mãe trabalham. Então, tem perguntas disso. Eu queria saber dessas características primeiro. Quais eram as 10 características que mais explicavam o resultado da nota? Então, eu utilizei uma técnica para isso, ele me deu 10. Depois, eu queria saber se essas 10 características juntas, se elas conseguiam apresentar causalidade sobre a nota, que é a regressão. E aí, quando o dado dessa regressão ele foi bem legal, isso comprovou que o processo que eu fiz de preparação e do modelo foi melhor do que o outro, que não foi tão bom. Então, era isso aí, tá? Alexandre, pode perguntar. Professor, com relação... Porque eu estou chegando em casa ainda, mas eu estou escutando... Tranquilo. Professor, com relação a esse dado, que você falou que tem que atender esse comportamento de normalização aí. Uhum. Então, cada dado que está em uma coluna, por exemplo, de uma tabela, ele tem que atender esse comportamento aí? A coluna, a gente vai considerar a coluna inteira, tá? Essa curva, ela vai ser construída a partir de todo o conjunto de dados que está presente na coluna. Tá? Então, se eu tenho lá um 0 e tenho um 1, ele tem que demonstrar o crescimento aí desse morrozinho aí, né? Tá? Então, a gente vai plotar esse gráfico para cada coluna de dados, e ele tem que me dar esse comportamento. Claro que em alguns momentos ele vai ser um pouquinho mais magrinho e com a ponta um pouquinho mais alta, mas ele está nesse formato, ok. Ele só não pode estar torto, né? Vou pegar esse outro gráfico aqui, ó. Esse daqui eles também representam uma distribuição normal, e aí você talvez não veja agora que está chegando em casa, mas pode ver na gravação, mas eles têm um que está proporcional, outro que está com um pico mais alto, outro que está com um pico mais baixo. Mas eles são distribuições normais, tá? Então, o importante é que eles estejam nesse comportamento aí. Se eles estiverem nisso aí, a gente já resolve muita parte do problema. No caso, ele tem que ter esse comportamento meio que isométrico, né? Isso aí. Exatamente. Por que isso? Porque ele tem depois esse gráfico aqui de curva que a gente pode identificar. Existe um cálculo aí para a gente identificar um p-valor. Um p-valor, ele é como se fosse a certeza que a gente dá que aqueles dados estão corretos, tá? De acordo com o cálculo probabilístico que a gente faz. E aí ele vai calcular justamente pela proporção. Isso. Não seria bem acurácia, mas está relacionado aí. Só porque a acurácia está ligada à assertividade de um modelo de classificação, né? Nesse caso, é só de probabilidade. Então, ele tem um cálculo que se produz a partir daí. E aí, por isso que ele precisa ficar nesse formato, proporcional, onde ele tenha uma base aqui, ó, tá vendo que é dividido em 50% e 50%. Seria essa a ideia. Simário, manda aí. Professor, boa noite. Puxando um pouco um lado, eu ainda tenho uma certa dificuldade para entender trabalho acadêmico na tecnologia, mas eu também. No caso, a comparação que o senhor tem, que o senhor fazia do seu trabalho era dele com ele mesmo ou também tinha com outros? Ou ele passava por uma revisão de pares? Legal. Então, na dissertação,
Na verdade é o seguinte, você pode fazer um trabalho comparativo e pode fazer um trabalho de descoberta, né? Estou criando uma pesquisa aqui de descoberta. O meu trabalho, ele foi comparativo com aquilo que eu criei. Então, por exemplo, eu peguei uma base que não estava sendo amplamente utilizada no mercado, acadêmico, principalmente, e dentro dela eu entendi, né, com as pesquisas, que 7 modelos seriam mais performáticos para aquele conjunto de dados. Tá? Aí eu tenho que estudar cada algoritmo, cada modelo, como é que se comporta, qual é o tipo de dado que melhor se adapta a eles. Com esse estudo, e eu selecionando as 7 bases, aí eu rodei os modelos, eu rodei os 7 modelos e comparei entre eles qual foi a melhor performance. Mas eu não cheguei a comparar o meu trabalho com outros, porque não teve ninguém que utilizou a mesma base de dados. Só que isso também é possível, e é comum no mercado acadêmico, né? Tipo, o Gerson acabou de lançar um artigo aí, onde ele consegue prever lá a peça que quebra da cervejaria X tal, e ele conseguiu lançar isso aí com 92% de assertividade. Beleza. Aí você vai lá e diz, poxa, com essa base aqui que eu estou estudando, que eu acredito que é inovadora e tudo mais, Gerson divulgou, claro, a metodologia, divulgou a base de dados, tal, você pegou a mesma base, aplicou a sua metodologia, as suas técnicas, e conseguiu 94%, ou seja, 2% a mais de assertividade. Então, você publica junto, invalidando o trabalho de Gerson ao mesmo tempo, né, utilizando ele como base para referenciar o seu, invalidando o dele, porque você conseguiu um percentual melhor, e beleza, tá? Então, você utilizou também aí uma comparação da mesma base, só que cada um foi por um caminho diferente. Esse caminho diferente te deu um pouco mais de performance, entendeu? Aí acontece das duas maneiras, tá? Mas eu também tenho muita dificuldade em entender trabalhos de tecnologia no meio acadêmico. Lá na pós-graduação de engenharia da computação, eu consegui me assentar um pouco melhor, porque a coisa lá é mais voltada para o mercado. Então, por exemplo, qual é a minha grande pergunta? Cara, existem pelo menos 10 fatores que influenciam na nota de estudante? Porque se tiver, eu quero saber. Eu quero pegar os meus alunos de P1 e quero dizer para ele, cara, se você começar a ler 3 horas por dia, se você começar a estudar 1 hora de inglês todo dia, se você sair das redes sociais, você vai ter uma nota altíssima, tá ligado? E aí eu posso criar, né, vamos pensar de maneira mais ampla, eu como instituição de ensino, eu posso criar formas de moldar o comportamento de um aluno para que eu tenha um aluno de excelência, tá? Vê que coisa retada. Então, essa foi a minha pergunta lá. Só que eu estava preocupado muito menos em responder essa pergunta, como é um mestrado de engenharia da computação e não da pedagogia, e eu queria criar, na verdade, o produto que um pedagogo vai chegar e vai poder utilizar para responder essa pergunta, entendeu? Então, seria isso. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Tipo, acho que tu que vendeu outra área também, né? Se eu não estou enganado? A gente não acabar tentando responder pergunta da nossa primeira área com a computação. A minha orientadora foi muito firme ao dizer o seguinte, você tem que estar preocupada com performance do modelo, com a otimização dos parâmetros, porque você está se formando engenheiro da computação, não é cientista social. E aí isso é só o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente acaba sambando nas duas áreas. Beleza? Show! Então, a busca por uma curva normal. Massa demais. Então, esse é o processo de modelagem. É o que eu estava explicando agora. Desenvolvi 7 modelos, tá? Nesses 7 modelos, o que eu fiz? Eu rodei primeiramente com os parâmetros padrões, tá? Guardei essas métricas, depois rodei uma otimização de hiperparâmetro, ele encontrou os melhores parâmetros e eu rodei novamente os modelos, agora com os parâmetros otimizados. Comparei. Essa comparação é justamente essa fase de avaliação do modelo. O que eu comparei? Justamente no modelo de regressão, a gente avalia a assertividade dele, né, a capacidade que ele teve de acertar, e também o erro. Porque não adianta eu acertar muito, mas no meio do caminho eu ter tido alguns pontos que eu errei drasticamente. Então, isso não é legal para um modelo de regressão. Tá? Então, por isso, ele tem essa fase aí de avaliação.
Se houver um problema muito grave na avaliação, talvez eu tenha que voltar para o entendimento do negócio novamente, para validar se todo o processo que eu fiz na preparação dos dados foi válido. Se não foi, sigo todo o ciclo novamente. Se deu ok, aquele produto ali pode ir para deploy, tá? E aí eu faço a entrega desse produto. Agora vejam, esse é o CRISP-DM, é uma metodologia que se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar sites de blog a rodo falando sobre ela, artigos acadêmicos também falando sobre ela, tá? E esse daqui é mais recente, é uma figura mais recente, que mostra o ciclo de vida da ciência de dados. E aí ele é um pouquinho mais ligado à ciência de dados e não só à compreensão de negócio, tá? Então você tem também aqui, ó, o entendimento do negócio, que é onde você vai criar as perguntas, definir o objetivo do problema que você vai querer resolver, tá? E isso pode ser uma necessidade negocial, ou pode ser simplesmente um discovery, como eu falei, tipo, o cara te entrega os dados e diz, olha, Alexandre, vai lá e você vai criar as perguntas que possam ser interessantes. E o cara diz, poxa, tem gente que fica nervoso nessa hora, né? Porque você tem a faca, o queijo e a manteiguinha na mão. Então você tem tudo. Porque você vai criar as hipóteses, entendendo do negócio que você trabalha, entendendo da engenharia civil, do direito, da nutrição, da fisioterapia, enfim, da publicidade, para o Cléo também estar no meio aí da parada, se eu lembrei todo mundo. Então você vai chegar e vai dizer, poxa, é aí que eu vou fazer as perguntas que eu acho que é interessante com dados. Beleza. Depois você vai, no segundo ponto, para mineração de dados. São todas as preparações que você pode fazer de dados, tá? Na mineração, pode ter também uma fase de coleta de dados. Beleza? Então, você vai organizar esses dados, preparar, mas você ainda não vai mexer. Você mexe na fase 3, que é quando você deu aquela primeira olhada nos dados, abriu o data frame, viu quais são os tipos. Eita, eu tenho aqui uma coluna de campo data. Aqui eu tenho alguns inteiros. Aqui eu tenho dados categóricos, dados, né? E aí eu preciso agora verificar quais deles têm gaps de dados, né? Então, com valores vazios, coisa do tipo, e valores repetidos, e enfim, vou tirar as métricas iniciais. Quando eu começar a ter problema com essas métricas, é a hora de ir para a fase 3, vou limpar esses dados. Eu não consigo aqui trabalhar com eles. Às vezes isso é visualizado de cara, quando você abre a planilha, às vezes não, às vezes você tem que vasculhar um pouquinho, mas o fato é que na terceira fase é a limpeza dos dados. Depois que eu preparei meus dados, limpei, é a hora bacana, que é a hora da exploração. Pessoal, é nessa hora que você vai descobrir média, vai descobrir mediana, vai descobrir moda. O que é isso? A média é a média que a gente já conhece, a média aritmética dos dados. A mediana, ela vai me dar o exato ponto central daquela amostra. Tá? Então, se eu tenho lá alguns valores, ele vai me dar o valor central daquilo ali. E aí eu tenho que comparar a média com a mediana, tá? Sempre. Porque se a média é muito diferente da mediana, eu tenho que usar a mediana para qualquer cálculo que eu vou fazer. Se a média for próximo da mediana, em termos de valor mesmo absoluto, aí eu posso utilizar a média para explicar algumas coisas. Beleza? Então eu vou fazer essa exploração. Já tenho o problema mais ou menos definido ali, e vou começar, de fato, a entrar e visualizar esses dados. Beleza. Depois, eu vou selecionar ali quais são, daqueles meus dados, quais são aqueles que eu quero, de fato, trabalhar e aqueles que eu posso retirar do modelo. Porque, veja, eu trabalhei na dissertação com 1.119 atributos. Isso é impossível, tá? Primeiro, humanamente, né? A banca até fez alguma menção a isso, dizendo que eu deveria ter pego um aluno de iniciação científica. Na faculdade lá eles têm muito isso, né? Aluno de doutorado, geralmente o professor tem uma pesquisa e ele tem um aluno de doutorado que trabalha com o tema, um aluno de mestrado e os alunos da graduação. E aí os alunos da graduação ajudam na pesquisa de mestrado e os alunos de mestrado apoiam a pesquisa de doutorado. Então você tem ali um grupo, de fato, de pesquisa, porque você tem esse fortalecimento pela base, né? E aí aquela coisa, o mais novo sempre pega o trabalho mais braçal, né? Porque está ali mais na parte de aprender a programar, de algoritmo, então para ele é interessante fazer esse exercício repetitivo. Para a pessoa de mestrado, doutorado, já é mais interessante a parte mais analítica, uma parte um pouco mais avançada, tá?
E aí, ok, faz parte do modelos que eles trabalham lá. Mas o Feature Engineering nada mais é do que eu selecionar esses atributos importantes. Então, de 1119, eu só queria ficar com 10. Na parte 3, que é a limpeza dos dados, eu já eliminei algumas colunas, algumas características dos meus dados. Que características eram essas? Códigos. Ninguém vai analisar código. Código, uma coluna lá que estava vazia, uma coluna de versão da pesquisa, que não interessa. Então, aquilo tudo foi removido. E, além disso, eu rodei algumas técnicas que é chamada de Feature Selection no Scikit-Learn, para selecionar esses atributos automaticamente. Então, não tenho que fazer nada. Tenho só que ter paciência, porque roda lá por horas, né? Então, você tem paciência e espera que ele vai te dar. Ele vai dizer, olha, para esse dado que você quer, as features são essas de aqui, tá? Beleza. Sexto passo é a parte de criação do modelo. Então, eu já tenho essas features, selecionei ali 10 características para uma variável de saída, então minha base tem 11 colunas, tá? E aí N linhas. E aí eu vou colocar eles para treinarem. Então, eu vou dividir a minha base em 70% da base para treinamento. Com o treinamento, o meu modelo vai aprender e criar aqueles pesos que eu falei no começo. E 30% eu não vou dizer para ele qual é a resposta, eu vou querer que ele descubra. E aí ele vai avaliar que é justamente isso que dá a tal do dado que o Alexandre estava falando, da acurácia. Será que os 30% que eu mandei ele testar, ele conseguiu acertar? Se ele acertou, ok. Se ele não acertou, é hora da gente voltar de novo para a modelagem e tentar alterar algum parâmetro para que ele aprenda melhor, tá? Massa. Fiz isso. O 7º passo é onde eu vou criar toda a comunicação desse modelo. Eu tenho que apresentar isso para pessoas que não entendem de dados, que não entendem de estatística, que não entendem de modelagem, e às vezes nem a gente entende. Porque me diga aí, como é que a gente consegue mapear o que acontece numa rede neural? Tá? Se não conseguem entender isso ainda, depois do nosso encontro de hoje, procure aí no Google como é que funciona a rede neural. É obscuro. Se a gente estiver pensando em Deep Learning, pior ainda, a gente não consegue saber que tipo de cálculo, como é que ela ajusta os pesos e tudo mais ali dentro. É tanto que existe uma área hoje na ciência de dados, top de linha aí, né, que está na ponta, que ela só trabalha com Explained Models, modelos explicáveis. A árvore de decisão, acho que a gente chegou a falar sobre ela, Decision Tree, ela é um modelo explicável. Por quê? Ao final do rodar o modelo, você consegue lá plotar a árvore. Então, você consegue mapear para onde foi cada decisão. Mas uma rede neural a gente não consegue plotar um gráfico e saber, não, ele fez isso por causa daquilo. O peso ficou maior nessa variável por causa de uma continha que ele fez aqui embaixo. Não tem isso. E isso é um problema. Porque se você não consegue explicar por que o seu modelo toma uma decisão, por que bolhufas você tem que seguir o modelo? É um problema, né, não? Tipo, não, o modelo está dizendo aqui que tu vai ter que fazer o seguinte, Simário, tu pega todas as suas economias, vende a casa, vende o carro, vende tudo, fica sem nada, e aposta tudo nesse time de futebol aqui que ele vai ganhar. Oxe, o modelo está falando, 99% de acerto. Aí o cara diz, rapaz, como é que ele sabe disso? Ele diz, não sei não como é que ele sabe, só sei que ele sabe. E aí? É difícil você apostar um negócio desse assim, se apostar... É claro que é fácil a gente colocar isso dentro da empresa, que vai modelar lá uma frase, aí de repente o cara estava feliz, o modelo disse que ele estava triste, entendeu? Aí tranquilo. Mas quando a gente vai pro osso mesmo assim do dia a dia, é difícil você estar no desse. Então, quando alguém consegue dizer, não, peraí, ó, ele disse que é 99% de certeza por causa disso aqui. Aí beleza, aí você consegue até ter um pouco mais de confiança. Então o problema hoje dos modelos, um dos problemas é esse, né? Confiança. E aí, já entrando nessa parte que eu não ia nem falar sobre isso, mas um outro ponto também que a gente tem que ter atenção muito na criação de modelos de machine learning, e aí por isso, Amanda, que eu te seguro um pouquinho quando você fala lá no Instagram, que manda aqueles vídeos legais de robô, de não sei o quê, é porque a gente tem alguns problemas sérios, né? Esse é um. Outro problema que a gente tem são com os dados históricos da nossa humanidade. Se a gente pensa a construção dos nossos dados, nós somos naturalmente preconceituosos, racistas, homofóbicos, nós somos problemáticos. Gente, a gente tem dados aí, tem dados não, né? Tem dados históricos, né? Não sei se tem base de dados sobre isso. Escravidão, genocídio, tá?
E aí você joga tudo isso dentro do modelo, ele aprende desse jeito. Entendeu? Ele vai começar a fazer, como estava fazendo lá, acho que era do Google, não lembro agora, Google, Microsoft, enfim. Microsoft. O modelo que estava... Não, mas não foi o que ele criou, o que ele estava conversando, não. É que ele estava reconhecendo pessoas negras como orangotangos, como macaco. É um absurdo. Só que assim, a nível técnico, eu sou um pouco mais pragmático, assim, não é culpa do cientista de dados, nem é culpa do modelo, nem nada disso. É o simples fato que ele não pensa, né? A gente coloca uma coisa para ele aprender, ele vai lá e aprende, e ele reconhece aquilo como aquilo outro. E ok. Só que assim, é papel nosso, sabendo disso, começar a saber limpar a base de dados. Eu preciso tirar viés da base de dados. Tá? E aí isso é um outro problema. O que é o danado do viés? Imagina o seguinte. No Brasil, nós somos um país patriarcal e machista. Tá? Estamos tentando desconstruir isso, mas historicamente somos assim. Então, emprestar dinheiro para um homem é mais certeza de que ele vai pagar do que emprestar para uma mulher. Isso é certo? Não sei se é certo. Mas eu sei que, hoje em dia, a área financeira vem retirando o fator gênero da análise, porque não faz sentido nenhum. Concorda? Que não tem nada a ver com se a pessoa é homem ou se é mulher, vai ser um bom ou mau pagador. Então, para que danado? Seguros de carros, boa. Para que danado eu coloco o fator lá de gênero? Seguro de carro, acho que é para mulher, né, que favorece, né? Porque mulher cuida bem do carro. Meu Deus, se eu for analisar o carro da minha esposa e o meu, acho que a mulher aqui de casa sou eu. Entendeu? E faz parte, porque tem a ver com outras características, não com o gênero. Então, quando a gente vai tratar de dados, a gente tem que se preocupar com isso, com a capacidade que a gente tem de explicar o modelo que a gente trabalha, com os dados que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente tem que analisar os dados das empresas, porque são dados históricos, e dados históricos podem trazer viés. E, principalmente, quando a gente encontrar um viés, a gente tem que ter alguma capacidade negocial de remover certos dados que podem atrapalhar a nossa análise, tá? Que podem não traduzir a realidade. O que a gente está tentando criar, e eu sou muito romântico nisso aí, são ferramentas para melhorar a vida das pessoas. A gente não quer piorar a vida das pessoas, a gente não quer impedir que a dona de casa, que está tentando lutar na vida e tal, que ela não consiga um empréstimo para abrir lá a sua tapiocaria, sei lá o quê. Não é essa a ideia. Tá? A ideia é que ele consiga avaliar realmente quem tem capacidade de pagamento ou não, para não dar prejuízo, né? Aí tudo bem, isso faz sentido do ponto de vista de negócio, tá? E tem casos também onde mesmo uma baixa assertividade, ela é interessante. Eu já contei esse caso várias vezes, eu não sei se todos já escutaram, mas foi o caso de um banco que eu escutei que o modelo era para tentar identificar o golpe de saidinha de banco, né? Que é aquele onde você faz uma retirada no caixa e aí na saída uma pessoa comunica a outra e na esquina eles te assaltam. E aí o cientista chegou e falou, disse, olha, eu só consegui um modelo de 30, que acerta 30% dos casos. Aí o gerente do banco ficou feliz. Nossa, quer dizer que eu vou poder reduzir em 30% os assaltos? Cara, quando você inverte assim a análise faz sentido, né? Não é que você só acertou 30%. É que 30% das vezes que ocorrer, você vai poder reduzir, você vai poder coagir. Então isso é importante, né? Então a gente tem que analisar cada caso dentro do contexto. Então, fechando aí, o ponto de vista 7 é essa visualização, tá? Existe um livro bem legal, Storytelling com Dados. Eu não sei se eu tenho a capa dele por aqui. Deixa eu ver aqui. Storytelling com Dados. Já tem uma capa nova dele. Mas seria esse livro aqui, ó. É um livro arretado. Ainda não cheguei a ler todo, não, mas é um livro arretado. Tá? Para quem quer trabalhar especificamente nessa parte de visualização, apresentação de gráficos, enfim, como fazer um bom gráfico. Esse livro é muito legal. Não é um livro caro, não, tá? E ele tem uma versão mais nova. Mas eu não vou saber agora qual que é aqui.
tá? Mas seria isso aqui, storytelling com dados. Fica de dica aí. Só quando você usar uma grande quantidade de dados. Você não usa o Pandas, né, para fazer essa limpeza. Usa, mas às vezes usa ele de forma distribuída, usa ele integrado com Spark, com alguma coisa assim. Entendi. Mas Nossa, mas é assim. difícil o Pandas. Hã? Você começa. É difícil o Pandas. Você começa achando que tá de boa, aí você fala assim, meu Deus, mas como faz isso que eu não tô entendendo nada? É mais ou menos assim. Mas depois você pega o jeito. Por exemplo, eu não sou um papa de Pandas. Mas assim, a documentação dele é muito boa. Então, às vezes, quando tem alguma dúvida, vai lá, constrói alguma coisa, entendeu? Dá certo também. Ele tem também um recurso que eu descobri há pouco tempo, eu ainda não uso ele, mas um colega está usando, já fez uma passagem de conhecimento para a gente, que é o Pandaralel, que ele consegue, às vezes com muitos dados, fazer o cálculo de maneira distribuída pelos núcleos de processador. Então é muito legal, porque ele levanta vários workers e consegue sincronizar aquilo dali. Então isso é uma forma de utilizar também. E chegou agora uma nova versão do Pandas, né, que é para competir com a de outra ferramenta, que eu não vou lembrar o nome agora, que é para deixar o Pandas um pouco mais, com processamento mais rápido, né? Então também tem algumas discoveries aí que eu tenho que fazer, mais recentes. Mas tem essa nova versão do Pandas, é a versão 2, tem o Pandaralel e tem essa outra ferramenta também que ajuda a gente. Bem, galera, agora eu queria um pouquinho da fala de vocês aí, se vocês já conseguem, dentro desse contexto que a gente vem conversando, entender o que é data mining, o que é mineração de dados. Agora é a hora que vocês respondem, tá? Só para deixar claro assim, que não ficou claro. E aí, pode falar o achismo. Eu acho que é. Tá, vou puxar aí. Mas eu sempre relacionei aí a parte de mineração, né? Uhum. É foda porque o nome, assim, obtenção, né, do dado, ele fica muito, como é que eu posso dizer? Muito igual, né? É muito igual a mineração, digamos assim, no sentido. Mas é de que esse dado, ele não está disponível, pelo menos não de uma forma simples, não de uma forma que você tenha, sei lá, um CSV, que você vai ter uma estruturação para fazer, né, para obter esses dados. Massa. Por aí. E depois, lógico, né, limpar e tal, dar uma guaribada para poder usar. Guaribada foi legal. Vou usar esse termo aí agora. Essa aqui é a fase de guaribação dos dados, já pensou? Mas é isso aí mesmo. Fala aí, Simário. Eu acho que a parte do data mining, né? Seria assim, eu entendi, né? Eu até estava para dar uma revisada no livro, confesso que eu li os 2 capítulos, mas faz muito tempo e lendo muita coisa, eu acabei esquecendo muita coisa que eu li. Eu estava até para revisar hoje no busão, mas não consegui. Relaxa. Mas se a gente tivesse um fluxo, e como foi até apresentado aí, o data mining seria muito mais o inicial. Não vou dizer o inicial porque talvez seja muito mais um ciclo do que realmente uma linha. Mas, pelo que eu entendi, seria uma parte mais inicial onde você está querendo buscar o dado mais... O dado mais bruto. Um dado ainda não lapidado, que aí puxa para o que Gerson disse, dessa parte de depois você vai guaribar Guaribar. Pegou mesmo. Bom demais. Que mais? Beleza, temos um conjunto de pessoas tímidas aqui. Fiquem à vontade, pessoal, quando quiserem participar. Mas é um pouco disso mesmo, tá? Nesse ponto aí, eu acho que só o que é legal é o seguinte, no data mining, Gerson, a gente já considera que o dado está disponível, tá? Uhum. Mas eu acho que eu entendi aí que não era de coleta necessariamente que você estava falando, tá? Então a gente já tem lá uma base de dados, ou a gente já tem um lugar fácil que a gente vai buscar esses dados, mas é de fato nesse processo de mineração mesmo, né? Então tem um conjunto de dados que eu não sei o que eles querem falar.
E aí eu vou tentar encontrar ali dentro algumas hipóteses que sejam interessantes. Manda aí. Um exemplo, Messi. Eu quero analisar, vamos supor que todas as nossas aulas sejam aulas normais, tá? Digamos assim, aulas da faculdade, sejam gravadas. Uhum. E eu quero detectar um exemplo, tá? Um exemplo. Como você deu aí, a timidez dos alunos, proporcionalmente e tal, os alunos de cada turma são tímidos, o grau de timidez, quero quantificar. Para depois analisar se aquilo ali vai fazer efeito, sei lá, na empregabilidade dos alunos. Vou fazer o acompanhamento durante todos os períodos e tal, vou verificar se determinada turma, determinado do grau de timidez. Isso é mineração de dados? Isso é mineração de dados. Porque você está com a hipótese clara. O que você quer saber? Eu quero saber se a timidez impacta na empregabilidade, né? Na capacidade de se empregar das pessoas. Isso é mineração de dados pura. Quando você chegou ali na parte de, eu só quero identificar, isso não é mineração de dados. É tipo, eu quero saber o nome de uma pessoa no meio de uma lista. Isso não é mineração de dados. Eu quero saber quantas pessoas tem com esse nome na lista. Isso já é mineração de dados. Quando você tenta aplicar alguma medida estatística, né, seja mais rebuscada como a regressão, seja uma média, isso é mineração de dados. Tá? Manda aí, Alexandre. Também eu queria aproveitar o momento para dizer um pouquinho que eu entendi dessa parte, essa etapa de mineração de dados, né? Uhum. Seria nada mais, nada menos que você captar esse registro de algum lugar e juntar com algo que você acredita que possa fazer sentido para algum estudo. E eu acredito, não sei se eu entendi, que isso é um processo que não é simplesmente atrelado ao início do estudo. Porque eu posso minerar um dado depois que pode fazer sentido. Ele não é exclusivo para o início, sabe? Entendi. A mineração não é apenas no início da pesquisa. Eu posso ver assim, ter uma ideia, um insight. Eita, se eu for à procura dessa informação aqui em outra base, talvez seja interessante para o meu estudo. Então, eu vou minerar aquele dado para tratar aquele dado e fazer com que ele faça sentido à minha pesquisa. Eu posso unir isso aí. Isso. Mas é importante que ele se encaixe até essa fase de exploração, tá? Ele tem que ser integrativo aqui, da fase 2 até a fase 4. Por que isso, tá? Porque quando eu passo para essa fase 5, eu já estou considerando que eu já tenho a minha variável de saída e as variáveis que eu quero encontrar ou explicar a partir dessa saída. Então, eu não tenho que prendê-lo na fase 2, mas eu tenho até um momento ali, aos 50% do meu estudo, que eu tenho que fechar essa base de dados, tá? Por quê? Porque aí vem a próxima fase, que é a fase de modelagem. E aí, na fase de modelagem, dificilmente eu vou ter condições de ingressar novas variáveis ali. Então, isso daí é um destaque importante mesmo que você coloca, tá? A mineração de dados, ela é flexível, mas ela tem até um momento distante ali, onde a gente precisa finalizar ela, fechar ela. Eu, de maneira mais ampla, consideraria a fase 2, 3 e 4 como uma fase de mineração de dados, tá? Aqui ele separa um pouco mais, até para ser um pouco mais didático, para deixar claro que tem que ter uma fase de limpeza, uma fase de exploração. Mas tudo isso daí compõe um pouco da mineração de dados. Manda aí, Amandinha. Opa, às vezes eu fico pensando como que a gente pode acabar induzindo a resposta, até sem querer, sei lá, buscar algum dado que você acaba induzindo a resposta sem realmente ter a certeza que aqueles dados estão dando aquela informação, entende? Não sei se deu para Entendi. entender. Não, Como isso é faz isso lá? comum. Isso é comum, na verdade, né? Qualquer pesquisa acadêmica, eu estou falando agora, a gente considera, e existe um exercício, tá? A gente considera que tem o olhar do pesquisador e existe um exercício do pesquisador em tentar se distanciar daquela pesquisa, né? Que eu não coloque ali todos os meus desejos e tudo mais. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre qual é o melhor time do Brasil,
provavelmente será o Vasco. Não tem muito isso, porque o olhar do pesquisador, a paixão do pesquisador, ela está muito envolvida no processo, beleza? Então tem esse problema, tá? Dentro dos dados também existe isso, né? O teu olhar, ele também carrega diversas qualidades, diversas características, revela a tua história e tudo mais. Então, provavelmente, se você encontrar lá uma variável que bata muito com o teu cultural, ela pode causar influência. Então, é a mesma coisa, existe um exercício para que a gente não coloque, né, os nossos desejos ali naqueles dados, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muito repúdio, né, de qualquer tipo de diferenciação com o ser humano, na sociedade. Eu não consegui encontrar ainda sentido numa coisa dessa, nem explicabilidade. Por mais que você tente dizer, não, eu quero saber o que uma pessoa racista pensa. Não sei, eu não consigo criar parâmetro para isso. E se eu for trabalhar com uma base de dados desse tipo, com toda certeza eu vou querer tirar essas variáveis dali, né? E ok. Mas e se for o contrário? Entendeu? Então é perigoso. Então a gente tem que ter realmente um exercício, e aí é individual de cada analista, de cada pesquisador, para que a gente tente, né, remover dali o que de fato não tem importância para a base de dados. E aí como é que a gente minimiza isso? Quando a gente trabalha com mais de uma pessoa, quando a gente tem equipe. Porque a gente faz o trabalho e valida com os demais pares. Isso é importante, tá? Existe alguém do Google, numa das palestras que eu fui, comentou sobre isso. O Google, ele tenta criar times o mais diverso possível, tá? Pessoas asiáticas, pessoas negras, pessoas da cultura americana, pessoas da cultura latina. Por quê? Porque se eu estou querendo ser uma big tech e eu quero que o meu Gmail atenda a várias pessoas no mundo, eu tenho que ter essas representações dentro do time do Gmail para que ele tenha características dessas pessoas, ou pelo menos não vá ter característica que vá ferir o entendimento dessas pessoas, tá? Não se consegue atender a todo mundo, é óbvio, tá? Eu acho que nenhum produto o vai fazê-lo, mas de toda forma é uma tentativa interessante, criar times diversos para que vocês consigam ter percepções diferentes. Então, assim, eu vejo como um argumento muito fraco quando diz assim, não, tem que ter mulheres no time porque as mulheres são mais organizadas, para poder dar um ar feminino. Cara, isso é muito preconceituoso. Minha esposa é bruta, sabe? Assim, tipo, ela... tá ligado? Ela não é delicadinha, assim, né? Como se idealiza o feminino. Então, não tem nada a ver com isso. Tem que ter pessoas diferentes no time, mulheres e tudo mais, para que você tenha olhares diferentes sobre a mesma coisa. Não tem nada a ver com, não, porque vai perfumar o negócio. Que conversa de perfumar? Que argumento mais machista é esse? Sabe? Então, assim, tem que ter essa percepção. E uma percepção muito clara disso é quando a gente fala o seguinte, não, porque mulher é para fazer documentação e homem é para programar. Não é nada, tá ligado? Tem mulher aí que come código, cara, que você fica perto e você fica com vergonha de ser humano ali, dizer que é analista, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que ir quebrando. Mas isso é exercício, sabe? Isso é uma cabeça diferente, porque a gente é moldado, e ainda hoje, dentro das organizações, a gente percebe argumentos desse tipo. Mas algumas iniciativas são interessantes. Por exemplo, quando você abre programa para jovens profissionais e, ao mesmo tempo, para pessoas que têm mais de 50 anos. Você está tentando pluralizar o time. Quando você abre vagas afirmativas para mulheres, para pessoas de diferentes sexualidades, para pessoas, sei lá, de diferentes culturas, ou de baixa renda, ou que vem de escola pública. Quando você abre esses perfis diferentes, você está pluralizando, essa palavra difícil, né? Pluralizando o nosso time. E aí eu consigo trazer visões diferentes. Coisa bem clara. E eu me senti muito atendido quanto a isso. Na época que eu discutia muito com o pessoal de Android, conversava com eles falavam, cara, por que os botões principais do Instagram ficavam embaixo? Aí eles diziam, é porque é o seguinte, as telas de celular estão crescendo muito e as pessoas precisam segurar no ônibus ou no metrô e ao mesmo tempo conseguir acessar os botões com o dedão. Eu não ia imaginar isso nunca, mas a pessoa que trabalha com a experiência do usuário pensaria isso. Mas será que uma pessoa que trabalha com a experiência do usuário,
mas que passou a vida toda andando de carro de papai para um lado e para o outro, entendeu? Que nunca precisou pegar um ônibus, um metrô, será que ela tem essa percepção? Talvez não, mas ela vai ter outras percepções para o grupo social que ela representa, e ok, sabe? Eu acho que tudo tem que tentar ser atendido ali, porque o Instagram não é feito para mim, é feito para todos nós, e cada um de nós tem um uso diferente. Eu, por exemplo, não consegui me acostumar a criar conteúdo para o Instagram. Tem gente que cria, Ângelo mesmo, né, cria conteúdo para o Instagram de maneira fabulosa. Mas isso representa o quê? Uma percepção que atendeu a ele, talvez não atendeu a mim, mas já o story atendeu a mim, não atendeu a ele, e por aí a gente vai. Então, respondendo de maneira objetiva, é um exercício, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que perceber isso. Hoje, eu não trabalho com nenhum dado que vá me ferir. Então, eu trabalho de maneira muito distante do meu objeto de trabalho. Isso é tranquilo. Mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, com pessoas em vulnerabilidade, eu talvez fosse muito mais sentimental a isso. Eu tenho uma sensibilidade muito maior a esse tipo de coisa. Talvez não teria um peso ali do cientista um pouco mais forte. Beleza? Tranquilo, galera. Então, mineração de dados é o processo de explorar grande conjunto de dados em busca de padrões, relacionamentos e informações ocultas. Tá? Então, às vezes, a gente não busca apenas os padrões, mas também os dados que a gente não tem ali. Tá? O que o dado não diz, ele também está dizendo alguma coisa. Isso é importante para a gente. O objetivo é extrair conhecimento útil e acionável dos dados, a fim de apoiar a tomada de decisão que são informadas. E a mineração de dados ela vai envolver algumas etapas interdependentes, né? Seleção, preparação dos dados, aplicação de algoritmos de mineração, para encontrar padrões, relações entre dados, avaliação, interpretação dos resultados. O processo ele sempre como o Alexandre estava levantando, interativo, ou seja, a gente pode voltar para esse ciclo várias vezes. Refinamento contínuo das técnicas de análise, então às vezes a gente vai utilizar um algoritmo que não performa bem, tem que utilizar outros. Mas o grande objetivo é que a gente consiga, ao final, ter uma base de dados que seja realmente relevante para aquilo que a gente está tentando identificar. Tá? Se a gente pudesse definir 5 etapas, seriam essas, onde a gente tem os dados de entrada, e aí tem uma pequena coleta, tá? Então pode ter aí um conjunto de dados que vem das redes sociais e tudo mais. Isso daí eu peguei do slide da professora Aline, que eu achei bem legal, essas fases, mas é comum encontrar essa fase na internet. Pré-processamento, onde eu seleciono as características, reduzo a dimensionalidade. Se eu tenho muitas colunas, eu posso selecionar aquelas que são mais relevantes. Se eu tenho muitos dados, eu posso tentar fazer uma limpeza, reduzir esses dados. A normalização, que é o processo que eu falei, da gente olhar cada coluna e ver se aqueles dados estão normalizados. E a amostragem, se eu tenho um conjunto de dados gigantesco, eu posso retirar uma amostra aleatória, mas representativa de todas as classes. Então, se eu tenho um grupo no Brasil, né, que eu tenho maioria de pessoas negras, uma minoria de pessoas brancas, pessoas pardas, indígenas e por aí vai, e eu tenho um percentual, né, 10, 30, 50, sei lá, por cento de cada uma, eu pego essa base e eu posso dizer para o meu algoritmo o seguinte, olha, eu quero que você tire 10% da base, só que vai ser proporcional para cada uma. Então, do grupo que tem lá 50% representativo, ele vai tirar 5% ali. E ele vai conseguir ter a representação nessa amostra muito parecida com a representação total, tá? Da população total. Às vezes a gente tem tantos dados que a gente não consegue trabalhar com a população total. No ponto 3, a gente tem especificamente a mineração de dado, depois um pós-processamento, que é a parte de criação de filtros, de visualizações, a interpretação dos padrões, e por fim é o que a gente cria a informação. Quando a gente define tudo isso ali num pequeno relatório, entrega para a área negocial e diz, pronto, é aqui que eu vou acionar esse trabalho. Beleza. Tá? Se a gente pudesse ver isso em escala evolutiva, a gente tem o dado bruto, seleciona quais seriam os nossos dados alvos, né? A partir dali, cria um pré-processamento, que é esse trabalho dos dados de limpeza que a gente faz. Tem o processo de transformação. Às vezes a gente tem um conjunto de dados que ele precisa ser transformado num outro conjunto de dados. Exemplo prático, Messias. Eu tinha as notas de disciplinas na minha base de dados, mas eu não tinha uma média das notas.
E aí você sabe que quando você tem a média de todas as suas notas de disciplina, você tem o seu coeficiente de rendimento escolar. Eu não tinha isso. Então, a minha transformação foi pegar a média de português, de matemática, ciências, e transformar isso numa média de todas as notas. Então, tinha a média da prova. Beleza? Essa transformação. Passo pela mineração de dados, que resulta ali nos padrões e nos modelos. Depois tem uma interpretação dessa avaliação. É quando eu gero, de fato, o conhecimento. Né? Então, saio de dado e vou até a construção de conhecimento. Ele coloca aqui embaixo como sendo o processo de descoberta do conhecimento. Beleza. Ferramentas comuns na ciência na mineração de dados, perdão, tá? Todo esse conjunto aí. Hoje, a gente vai chamar mineração e ciência de dados como uma coisa só. Muitos professores já esquecem do termo mineração de dados e aplicam apenas a ciência de dados. E aí eles vão entender ciência de dados até certo ponto, e quando tem a criação do modelo de machine learning, uma outra tarefa, tá? Então, é bem comum. Então, dentro da mineração de dados, a gente vai ter algumas ferramentas aí comuns, tá? Isso daí é stack de dados. Quem for trabalhar hoje com dados vai ter que conhecer pelo menos algumas dessas. Python, com certeza. A gente tem o R aí em algumas empresas, não são muitas, mas tem algumas que já trabalham com R. Bancos de dados relacionais, processamento de dados distribuídos, armazenamento de dados distribuído, ingestão de dados para grandes volumes, seja por modelo batch, por modelo... fugiu o nome agora. Real time, tá? Então a gente tem várias coisas aí. Mas de início é muito importante a gente saber Python e SQL, tá? Isso talvez seja o conhecimento básico que tem muita gente no mercado que peca. Que a pessoa aprende lá a fazer um modelo de não sei o quê, e às vezes se enrola porque esquece de criar um timeout no request. Aí o modelo tem que catar dado em algum lugar, não recebe no tempo certo, o projeto quebra. Professor, que é timeout com request. Ué, a galera que vai fazer requisição lá nas APIs, pelo menos alguns que eu peguei essa semana, os projetos estavam quebrando, que o cara fazia uma requisição na API e não colocava o parâmetro de timeout. Aí, na documentação lá, timeout tem dizendo bem, do request é bem grande. Se você não utilizar isso daqui, o seu projeto pode travar. Esqueci o termo que ele utilizou, mas assim, pode ficar travado indefinidamente, né? E aí, beleza, a galera esqueceu de colocar e quebrou a parada. Aí ela vai ter que corrigir as paradas agora. Então, mas se for de nível mais básico, que eu não entendi a pergunta, se foi para a galera entender, timeout, foi? Timeout é o tempo de resposta, né? Quando você coloca lá o endereço do site, que você recebe o site na sua tela, aquilo dali foi o que ele respondeu a partir daquele acesso que você solicitou para ele pelo browser. A gente faz isso também num programa, né? Então a gente requisita um serviço através desse request. Só que se ele não responde dentro de um tempo específico, o projeto pode ficar lá travado. O timeout é um parâmetro que a gente diz o seguinte, olha, ele vai esperar por 30 segundos. Se não responder, continua fazendo o que tem que fazer, apresenta um erro, faz alguma coisa, mas não trava. E aí, de fato, ele não trava. Mas foi uma correção bem legal que a gente fez lá na sala. Uns dias desses aí. Beleza? Aqui tem um top, pessoal. Já está acabando os slides, tá? Nosso time box aí já acabou. Quais são as ferramentas que eles mais estão utilizando aí na área de mineração de dados? Aí tem um dado de 2013, né? Só para a gente ter uma base. A gente vai ter aqui, ó, o ECA e Pentaho, tá? O ECA nem tanto, porque é uma ferramenta mais acadêmica, mas o Pentaho é legal, tá? Tem uns vídeos aí no YouTube, eu não lembro quem que é o cara que faz, mas ele tem uma série de vídeos mostrando como aprender o Pentaho. O Pentaho é essa parte de limpeza e pré-processamento. Se eu não quiser fazer isso em Python, eu tenho ferramentas visuais que eu consigo fazer isso, tá? Eu vi uma aula sobre isso, mas eu não tenho muito conhecimento, não. Python está aqui embaixo, Excel, que dá para fazer de todo jeito análises no Excel, tá? R é uma linguagem mais voltada, não é mais voltada, mas ela é muito forte com a galera da estatística, beleza? E mais acadêmica, isso sim, tá? Tem algumas pessoas no mercado que utilizam, mas ela é mais acadêmica, ela está mais dentro da academia, beleza?
E aqui você vai encontrar algumas outras ferramentas estatísticas, ferramentas proprietárias, que também tem algumas know-hows de data mining. Por que Python é mais utilizado? Porque a gente tem uma stack completa, né? Então, você tem Python, tem as ferramentas onde você faz as edições, as ferramentas de cálculo matemático, as ferramentas científicas, ferramentas como o Pandas, que traz junto dele o NumPy, que traz junto dele o Matplotlib. Tá? Então, tem várias ferramentas aqui que já permitem a gente sair tanto do código básico, da integração com os dados, até a parte, de fato, da criação do modelo. E aí, nesse processo, a gente vai ter um tópico aí, que é a tal da inferência estatística, tá? E aí, por isso que eu falei que a gente vai começar a ir para uma área mais de pesquisa e menos fácil, né? É mais difícil aqui. Por quê? Porque agora a gente começa entendendo o que é mineração de dados, entendendo qual é o ponto que a gente tem que atacar, sair mais do conforto da computação e entender que a gente precisa pegar os nossos dados e aplicar matemática, no caso, estatística, que seja correta para aquilo que a gente precisa responder. Então, a inferência estatística ela vai ser um processo que vai buscar extrapolar informações. Se eu tenho um conjunto de dados muito grande, eu vou retirar uma amostra e a capacidade que eu vou ter de, através da explicação que eu der para essa amostra, conseguir generalizar isso para a minha população. Então, população é todos os meus dados, a amostra é uma parte da minha população. Isso faz parte da inferência estatística. Se eu consigo tirar conclusões sobre essa população com base nos dados, isso é a tal da inferência estatística, utilizando, claro, os métodos estatísticos. Então, por que a gente vai utilizar a inferência estatística? A gente vai precisar estimar parâmetros populacionais. Né? Então, a gente não sabe a média, a mediana, a probabilidade de algo acontecer. É com a inferência estatística que a gente vai fazer. Testar hipóteses. Gente, isso daí foi uma das coisas que, enfim, minha orientadora bateu muito na tecla. Eu não consegui fazer isso daí, porque exige muito exercício ali da parte computacional. Mas é basicamente o seguinte, Amanda, aquilo que a gente estava falando, né, do perfil do pesquisador. Eu vou criar uma hipótese nula, né? Com essas duas hipóteses, eu vou aplicar testes estatísticos para saber se a hipótese que eu criei, ela é verdadeira. Só assim os meus dados têm validade dentro dos modelos. Então, Alexandre, voltando para aquele ponto lá, não é só acurácia, assertividade. Aquilo ali é o primeiro passo. Mas veja que eu tenho que imergir nessa parte da estatística. Isso não é difícil, tá? É só trabalhoso de fazer. Eu tenho que imergir nessa parte estatística para entender o que é um teste de hipótese, aplicar o teste de hipótese e dizer, poxa, além de ser assertivo, a minha hipótese ainda é verdadeira. Que ele pode estar acertando por outros motivos. E avaliar a incerteza e a confiabilidade dos resultados. Então, junto da hipótese estatística, eu vou conseguir realizar lá várias médias, várias técnicas dentro da mineração de dados, que vai conseguir validar aquilo ali. Então, veja, se o modelo de machine learning nada mais é do que um algoritmo probabilístico, que aí, claro, cada aplicação vai ter uma forma de calcular essa probabilidade. E eu não consigo explicá-lo a fundo, que é aquela lógica que eu peguei no começo, porque eu não consigo entender como ele calcula o peso. No mínimo, eu tenho que conseguir realizar um teste de hipótese para que eu consiga avaliar, através desse resultado, a incerteza e a confiabilidade dos dados e dizer, olha, apesar de eu não saber explicar por que o resultado é 99% de acerto para a categoria A, eu consigo te dizer que se você se der categoria A, aquilo ali é certo que vai dar categoria A, entendeu? Aquilo ali é o mais confiável possível, não é certo, né? É o mais confiável possível que eu consigo dar. Tenho 99% de confiança nesses dados. E aí um pouquinho daquilo, já está fechando aqui, um pouquinho daquilo que a gente passa nas eleições, que é o exemplo mais comum, né, mais do dia a dia, que eles falam, porque tem tantos por cento de certeza com a taxa de erro para mais ou para menos. É isso aqui que o pessoal faz. É esse teste de hipótese com esse teste de confiabilidade aí. Beleza? Acho que era isso aqui, pessoal, que tinha para aperrear vocês hoje. Então, hoje a gente imergiu no mundo, tá?
A minha ideia é que no próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, a gente vai pegar o Pandas, tá? Eu tinha pensado em fazer hoje, achei que não dava tempo e de fato não deu. A gente vai pegar o Pandas e vai começar a fazer algumas coisas com isso aí. A gente vai pegar uma base mais simples, tirar a média, tirar a mediana, importar os dados, fazer essas coisas. Eu vou ver se eu consigo preparar uma base que tem alguns problemas para a gente fazer limpeza, fazer inserção dos dados, fazer esse tipo de coisa, tá? Isso daí seria legal para a gente começar a entrar nessa prática. E aí a gente vai passar um pouco por essa fase de mineração de dados antes de ir para o machine learning. E aí acho que vai ficar legal nesse sentido. Beleza? E agora, dúvidas? É bom chegar com alguma coisa pronta já para semana que vem? Não, tranquilo. A gente vai abrir o Colab, aí eu vou tentar colocar a base. Vou ver se eu consigo colocar lá no próprio AIDA mesmo. Acho que dá lá. Não vou pegar uma base grande, não. Acho que seria legal. No repositório do GitHub, a gente cria um projetinho lá para poder a galera, todo mundo, puxar de lá. Bom. E aí a gente vai construindo junto aqui. A ideia é a gente ir nesse passo mesmo. O GitHub nosso do AIDA é para jogar coisas que a gente está fazendo? O que o Gerson criou? Depende do quê? Que eu estava fazendo algumas explorações assim pelo Pode Panda, criar lá. aprendendo. Pode criar o projeto lá, pode ficar à vontade. Vou jogar lá. Você pode fazer, faz um readme bonitinho, que aí quem quiser... Porque a ideia lá é o seguinte, se você quiser que outras pessoas contribuam junto com você nesse estudo, ou vá acompanhando junto com você, entendeu? Se for, você pode criar um projeto lá e fazer. Não tem bronca não. Se você estiver só exercitando e criando alguma coisa para você, aí talvez seja melhor colocar no seu GitHub. Não sei como é que é o impacto disso, Gerson, me fala aí. Para avaliador, tanto faz? 0. Aí você pode escolher colocar como privado ou como público o projeto lá. Sacou? Isso. Tipo, assim, aí como o Messi falou, se você quiser, na minha opinião, quando você contribui para dentro de uma organização, o seu GitHub fica muito mais, e público, um projeto público, é muito mais, sabe? Tchererens, muito mais, é muito mais melhor de bom. Atrativo, né? Mais mais guarabado. Muito arretado. Eu também acho. Eu também tenho mais agregador, né? Mais... O que eu dividiria, sendo bem didático, seria o seguinte, Amanda. Se é um exercício que você está fazendo, vale a pena deixar no seu GitHub, tá? Porque você está ali brincando com alguma coisa. Mas se você já brincou ali e diz, não, eu estou querendo explorar esses dados aqui agora. Então, coloca lá no AIDA, porque você cria como um projeto do AIDA e fica legal. Fica bem vinculado para você. Tipo, tá bom. A Amanda está liderando essa frente aqui dentro do AIDA. Isso é legal. E não se sinta envergonhado ou intimidado por qualquer motivo, não, tá? Às vezes, e lembra, Alexandre, que eu falei isso ano passado, né? Eu disse, às vezes a gente só precisa fazer uma análise de dados. Não tem que necessariamente criar um modelo de machine learning, sabe? Mas se eu vou ali numa base, consigo tirar a média, a frequência e tudo mais, isso já é bem interessante, beleza? Eu vou compartilhar com vocês um notebook, e aí eu posso até no próximo encontro explicar ele, que foi um treinamento que eu fiz com o professor Fernando Massanori. Eu acho que eu já passei para vocês, né? YouTube, Python para zumbis. Tem alguns bancos de dados, professor, que é quase impossível. Não é impossível, né? Mas assim, os dados estão tão misturados que não dá para... É comum. Desconfigurar. É comum. Porque eu achei que, meu Deus do céu. Esse cara aqui, ele é maravilhoso, cara. E ele tem esse treinamento aqui. Ele deu esse treinamento por muito tempo. Esse cara treinou o pessoal, acho que foi da Folha de São Paulo, para fazerem jornalismo de dados. E é muito legal isso aqui, porque ele pega uma base de dados pública e vai analisando, Câmara dos Deputados, tweets do Bolsonaro. Então tem muita coisa legal aqui que dá para você pegar um pouco de análise de dados. Deixa eu jogar aí no chat e vocês copiam. Vamos lá, vou contar até 3 e vai estar lá no grupo do AIDA. Cleo, 1, 2... Tá? Então isso daí é bem legal. Que massa, tem um botão aqui para compartilhar o slide. Tá ficando legal. Então, tipo, esse é um cara legal, assim, para quem tiver com pouca coisa para fazer,
de repente, e brincando aí com as coisas que ele faz. Ele dá uma base de dados e tal. Aí eu tenho um slide dele, um notebook dele, que eu participei de um treinamento na Python Nordeste aqui de Campina Grande. Ele veio, eu tirei foto com ele, foi bem legal, e participei do treinamento dele. E aí, assim, ele só faz análise, sabe? Tipo, não, eu queria saber qual é a média de pessoas. E aí foi ver que estava tendo um problema numa máquina de registro, acho que de uma cidade de Santa Catarina, que estava duplicando os dados de pessoas que estavam solicitando exames e coisas médicas, lá, consultas médicas. Então isso é legal, isso é feito só com análise de dados simples, né? Não tem nenhum modelo de machine learning por trás. A gente não precisa matar uma formiga com a bazuca, né? Na verdade, nem precisa matar as formigas, as bichinhas. Mas com a bazuca, menos ainda. Beleza? Então, ficamos assim, pessoal, para essa semana, tá? Semana que vem a gente não tem encontro. Dia 12, de 10 a 14, eu estarei viajando. E aí a gente retoma dia 19. A gente tem pelo menos 19 e 26 aí para a gente conseguir fazer coisas com mais tempo. E eu não sei vocês, mas eu acho esses períodos com mais tempo melhor para a gente conversar, não é tão corrido do que as 1 horas que a gente tem na faculdade. Então, provavelmente, a gente coloca aí uns encontros aos sábados, que faz mais sentido para a gente. Beleza? Valeu, acho que é isso. E beleza. a gente fica por aqui. Só lembrar, quem tá aqui, abre lá a issue, comenta lá a issue, só para entrar, porque eu não sei o GitHub de todo mundo para convidar, tá, galera? Beleza, boa. Beleza, tá certo. Valeu, galera. Abração. Valeu, tchau.